Então vamos lá, né? À medida que o pessoal for entrando, eles vão ouvindo. De qualquer forma, o vídeo vai ficar salvo, tá? Queria mais uma vez dizer que fazer essas lives está sendo muito bom, tanto para mim, creio que para você também que tá ouvindo. Realmente esses assuntos que eu tenho abordado aí desde segunda-feira são assuntos que são de extrema urgência, de importância para nós, principalmente no nosso dia a dia, principalmente em tudo isso que a gente está vivendo. E eu espero que você esteja gostando, tá? Espero que você esteja entendendo também tudo isso. E os assuntos é tudo baseado no que Jesus fez, no que ele faz até hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os pilares que formatam o nosso futuro, tá? Então, a gente tem que entender primeiro o seguinte, que o nosso destino não é um acaso. Claro que você não sabe o que vai acontecer amanhã com você, mas quando a gente vive a nossa vida achando que o nosso futuro é por acaso, a gente faz o que a gente quer agora sem ter consequência nenhuma, sem esperar nenhum tipo de consequência. Está muito errado isso. Então, nós temos algumas coisas que a gente faz que a gente contribui para o nosso amanhã. São coisas que a gente faz que formatam o nosso amanhã, que formata o nosso destino. Então eu decidi fazer o seguinte, como a gente está vindo fazendo lives aleatórias, eu decidi que esses princípios, são 4 coisas que formatam o nosso futuro. Então eu vou falar uma dessas coisas hoje e até terça-feira a gente encerra sobre esse assunto, que são os pilares que formatam o nosso destino, tá? Então, são 4 pilares. Os pilares são, anotei aqui, são as decisões que nós tomamos. Primeira coisa, as decisões que nós tomamos, as pessoas que a gente anda, né, as pessoas que a gente conhece, a fé que a gente pratica e também as palavras que saem da nossa boca. Isso mesmo, as palavras que a gente declara. Então, nessa live de hoje eu quero falar exclusivamente sobre um desses pilares, que são as palavras que saem da nossa boca. Falar sobre palavras é muito bom, porque aqui em casa eu sempre falo isso com a minha esposa, ó, vamos tomar cuidado que sai da nossa boca. A gente tem que parar, pensar um pouquinho antes de falar o que a gente realmente quer, porque senão a gente pode machucar um ao outro, machucar alguém. E toda vez que eu falo alguma coisa, pela emoção ela fala, olha, as palavras que você está falando. Então isso resolve bastante. Boa noite, Silvane, tudo bem? Então, nós estamos falando aqui então sobre os 4 pilares que formatam o nosso futuro, né? Depois você pode até anotar aí, são as decisões que a gente toma, a fé que a gente pratica, as pessoas que a gente anda e as palavras que saem da nossa boca. E hoje nós estamos falando sobre as palavras que saem da nossa boca. Então, primeira coisa que nós temos que entender. Lá no livro de Provérbios 18, 21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a morte e a vida estão no poder daquilo que a gente fala, daquilo que a gente declara, né? E é tão engraçado que se a gente parar para analisar, o que mais matou nos últimos anos? Foram os genocídios, foram as guerras, foram as doenças. O que mais você acha que matou nos últimos anos? Se você parar para analisar, o que mais matou nos últimos anos e o que mais mata ainda até nos dias de hoje são as palavras. São as palavras. As palavras mal lançadas são a prova de que pessoas morrem todos os dias, em massa, por causa disso. Não são as guerras, não são os genocídios, não são os assassinatos, não é o vírus, não é a doença, o que mais mata são as palavras. E é algo que a gente não se atenta, porque é algo para nós inofensivo. Aliás, para você se comunicar, você precisa abrir sua boca. E às vezes sua vida está tão difícil, e às vezes sua vida está numa situação tão complicada que você mesmo se colocou aí por aquilo que sai da sua boca, né? Então, as palavras que saem da nossa boca, elas que são responsáveis por aquilo que nós temos e por aquilo que a gente vai ter também um dia, né? E é engraçado que ao mesmo tempo que a gente pensa, que a gente pode analisar aqui, as palavras são as que mais mataram as pessoas até nos dias de hoje, são as palavras que mais matam, também é a palavra que mais dá vida para alguém, não é verdade? É as palavras que saem da nossa boca que mais dá vida a uma pessoa, que mais dá esperança. No entanto, que a palavra de Deus é que nos traz esperança, não é verdade? Então, é através das palavras
que grandes discursos foram feitos, é através das palavras que grandes homens conquistaram grandes coisas nessa terra, é através da palavra que você pode falar com alguém e essa pessoa pode desistir de um suicídio, é através das palavras que você abençoa alguém. Então, as palavras, ela tem um peso muito grande na formatação do nosso futuro. E quando a gente fala em formatação do nosso futuro, é o que eu falei no começo dessa live. A gente tem que parar de pensar que o nosso futuro é um acaso. O nosso futuro, a gente não tem influência. E lógico que tem. No entanto, que os 4 pilares são esses. É as palavras que saem da sua boca, é a fé que você pratica, as pessoas que você anda, tá? E as decisões que você toma. Então, até terça-feira eu vou falar sobre cada um desses pilares. Hoje a gente está falando das palavras que saem da nossa boca. E sobre isso, sobre as palavras que saem da sua boca, eu até anotei aqui um dado bem interessante, que é o seguinte, que é sobre as angústias e a negatividade, né? Nós estamos vivendo uma situação aí com um vírus que está no mundo inteiro, onde está sendo muito difícil, até para nós pensarmos em algo positivo em relação a isso. Até porque a maioria das mensagens que chegam, a maioria das informações que chegam são informações negativas. São óbitos, número de pessoas que aumentaram, pessoas infectadas, e automaticamente os assuntos que nós temos com as outras pessoas é sobre isso. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a gente sabe que as palavras têm um peso enorme, principalmente no mundo espiritual, e a palavra fala que o mundo espiritual ele é movido por aquilo que sai da sua boca. Então, todas as vezes que você abre a sua boca para declarar algo, aquilo se transforma em verdade na sua vida. Pode até não ser, mas transforma e se torna verdade para você, tá? Então, 90% das nossas angústias, 90% do nosso negativismo, daquilo que nos deixa mal, vem através daquilo que a gente mesmo fala a nosso respeito. Olha que louco isso. Não é através do seu pai que falou algo pra você, não é através da sua mãe, não é através dos seus filhos, não é através dos seus amigos. Às vezes as pessoas falam tantas coisas ruins pra nós que a gente fica mal, mas a gente só fica mal de verdade quando a gente pega aquilo que nós ouvimos e a gente com a própria boca reproduz. Entende? Vou dar um exemplo. Sou corretor de imóveis, né? E alguém chega pra mim e fala: você não tá vendendo, você tá fazendo pouco, você é isso, você é aquilo. E aí eu ouço aquilo e armazeno, mas ainda eu não declarei. Só que aí na hora que eu estou sozinho eu viro e falo: realmente eu não estou vendendo. Realmente estou fazendo pouco. Realmente eu acho que eu não nasci para isso, realmente tá ruim essa situação, o mercado tá ruim. E o que acontece? O mercado tá ruim, as vendas não vêm e tudo que eu falei se torna verdade. Isso não é mágica, não é magia, tá, gente? É bíblico isso. É bíblico. O poder da vida e da morte está na língua, está naquilo que você fala. Por isso que ao mesmo tempo que é tão simples a gente resolver isso na nossa vida, é muito complicado. Porque a todo momento, para a gente se comunicar, a gente usa a nossa língua, a gente usa a nossa boca, né? Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que, por mais que seja difícil, por mais que seus olhos naturais estejam vendo tudo desmoronar ao seu redor, cara, você tem que pagar uma de doidão e ir na contramão do mundo. Às vezes as pessoas vão falar que você é louca, as pessoas vão falar: você tá de brincadeira. Cara, que seja, mas declara o contrário. Declara: na minha casa, nos meus amigos, no meu redor, ninguém vai se infectar por coronavírus. Aqui em casa não vai entrar esse vírus. Não tô falando que o vírus não existe, porque a gente sabe que existe, mas você está declarando com a sua boca que nem você, nem sua família, nem as pessoas que estão ao seu redor vão ser prejudicadas por isso. O seu trabalho não vai ser prejudicado por isso. Os seus clientes não vão ser prejudicados por isso. E toda vez que eu falo isso, isso se torna verdade para mim. E automaticamente eu formato o meu futuro com isso. Compreende? Por isso que as palavras que saem da sua boca é um dos pilares que formata o seu amanhã, que formata o seu futuro. Porque se você declara tantas coisas negativas hoje, aqui agora, como que você acha que você vai acordar amanhã? Você vai acordar revigorado? Você vai acordar com uma força extrema, falar: nossa, hoje eu vou vencer? Não vai. Porque você falou tanta coisa negativa, cara, que aquilo se tornou verdade para você, né? Então nós temos que entender isso, que as palavras é um dos pilares que formata
o nosso futuro, tá? Então, nós temos um filtro mental, todos nós seres humanos, nós temos um filtro mental, onde desde pequeno, esse filtro mental ele foi alimentado pelas nossas crenças, por aquilo que a gente ouvia, por aquilo que os nossos pais falavam a nosso respeito, e é por isso que, provavelmente, aquilo que sai da sua boca hoje tem sido o resultado do filtro mental que você vem carregando durante toda a sua vida. Então, às vezes você olha uma pessoa e vê, nossa, a pessoa é muito negativa, tudo que ela fala é coisas ruins. É porque provavelmente essa pessoa, o filtro mental dela só tem coisas negativas. Então, você tem duas opções. Ou ajudar essa pessoa, mostrando para ela que existe uma solução, que ela pode tentar falar coisas positivas, ou você tem que se afastar dela totalmente. Porque senão o seu filtro mental ele começa a se tornar, ele começa a se prejudicar por conta disso. Entende? Então nós temos que analisar isso, tá? As palavras de peso emocional, elas se tornam geralmente inesquecíveis na nossa vida. Eu conheço muita gente que até hoje tem resultados ruins porque carregou dos pais ou da família aquilo que eles falavam a respeito deles. E geralmente essas palavras com pesos inesquecíveis, ela vem de pessoas que você geralmente mais ama, né? De pessoas que você mais valoriza. Então nós temos que prestar atenção nisso. Cuidado, você que está ouvindo essa live, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, cuidado com aquilo que você fala para o seu marido, para sua esposa ou para os seus amigos. Cuidado, porque se essa pessoa te considerar de verdade, você pode estar matando ela por dentro. Matando. Às vezes a gente acha que a gente prejudica o outro simplesmente batendo ou escrevendo algo ou deixando de... Não, você mata alguém simplesmente com aquilo que sai de sua boca, cara. Entende? Quantas vezes, eu estava analisando aqui hoje, antes de entrar na live, quantas vezes eu falei coisas pesadas para as pessoas que estavam próximas a mim, que depois de muito tempo eu fui descobrir que essa pessoa ficou travada durante meses na vida dela por causa de uma coisa que eu falei. Então a gente acha que é uma coisa inofensiva. E olha o que fala lá em Tiago 3,2. Fala o seguinte: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, você quer ser perfeito? Controla aquilo que sai de sua boca. Você consegue? Durante 24 horas? Falar só coisa positiva, não machucar, não magoar ninguém? Então para. Se você sabe que a gente não consegue, então para de tentar ser perfeito. A Bíblia fala que é perfeito aquele que sabe controlar a língua. Entende? Então não existe, nós não somos perfeitos nesse sentido. A gente se torna perfeito porque nós estamos na perfeição que está em Cristo. Mas eu perfeito? Jamais. Só que eu posso controlar ao máximo aquilo que sai da minha boca. Porque a Bíblia fala que se eu controlar aquilo que sai da minha boca o tempo todo, eu também vou conseguir controlar todo o resto do meu corpo. Tá compreendendo isso? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Agora vamos entrar para um detalhe aqui que você vai ficar chocado. As suas palavras definem como está a sua alma. Olha que louco isso. As palavras que saem da sua boca, elas definem o que realmente está na sua alma e mais, elas denunciam o que está na sua alma. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É ou não é? Ou estou errado? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você observar alguém que só fala coisas negativas, é porque dentro dela só existe aquilo. Por mais que as pessoas elas tentam contornar, é muito simples você ler alguém e você perceber se a pessoa está bem, se está mal. Principalmente debaixo de uma pressão muito grande. É debaixo de pressões muito grandes que a gente realmente conhece as pessoas, tá? É debaixo de grandes pressões que a gente nos conhecemos. Sabe quando você está naquele aperto, ou financeiro, ou naquela angústia, e tudo que sai da sua boca é aquilo que realmente está guardado lá no fundo do seu coração, lá no seu quartinho da bagunça, né? Por exemplo, você já observou as palavras que você fala quando você está estressado, quando você está nervoso? Já observou? Quando você está estressado, quando você está nervoso, alguma vez, você já falou palavras positivas para alguém? Eu tentei uma vez e confesso, foi muito difícil, mas saiu. Mas é muito complicado. Por isso que
o lance do código das palavras, você tem que treinar ele todos os dias. Todos os dias, cara. Todos os dias. Porque na hora do estresse, na hora que você está nervoso com alguma coisa, se você não prestar atenção naquilo que sai da sua boca, provavelmente você pode matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Tá? Então, Mateus, como que eu consigo controlar aquilo que sai da minha boca? Como que eu faço? Existe uma técnica? Existe algo que eu posso fazer? Cara, é treinar e, primeiramente, você tem que ter o domínio das suas emoções, tem que ter domínio próprio. Quem não governa a si mesmo, olha o que eu anotei aqui, ó, quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Mais nada. Tem muita gente que quer alcançar muitas coisas, tem muita gente que quer fazer isso, abrir empresa, abrir negócios, mas ela não consegue controlar ela mesma. Se ela não consegue controlar ela mesma, como é que ela vai controlar mais alguma coisa? Em Gênesis fala que Deus ele nos deu o controle e o domínio de todas as coisas. E por alguns motivos, nós perdemos esse domínio. Não porque Deus tirou, mas porque nós mesmos perdemos com o tempo. E ele mesmo fala que nós somos criados à imagem e semelhança dele, e ele deu o domínio de todas as coisas para nós. Então, se a gente está sendo dominado, como é que a gente vai conseguir dominar mais alguma coisa nessa terra? Entende? Quando você fala, você expressa a sua emoção e seu caráter, seu verdadeiro caráter. É basicamente isso. Então, quando eu falo o seguinte, eu falo que as palavras que saem da sua boca, ela é um dos pilares que determina e formata o seu futuro. Então, mais uma vez, quais são os pilares que formatam o seu futuro? É aquilo que está saindo da sua boca, são as pessoas com quem você está andando, a fé que você pratica e as decisões que você está tomando. Então, a gente tem que parar de uma vez por todas de achar que o nosso futuro é um mistério. Que o nosso amanhã, é claro, Deus sabe o que vai acontecer, mas eu não tenho interferência nenhuma. Eu tenho que viver hoje, só o agora, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Preste atenção, você tem como formatar o seu futuro, você tem como formatar o seu destino. Claro que a gente não tem como saber o que vai realmente acontecer amanhã, mas você tem como viver de uma forma que o seu futuro esteja já sendo elaborado, já esteja sendo formatado com aquilo que você está vivendo hoje. Então, as decisões que você toma hoje, as pessoas que você anda, a fé que você anda praticando e as palavras que saem da sua boca, elas formatam sim o que está saindo, o que o seu futuro te proporciona, tá? Eu anotei um negócio aqui interessante, que muitas vezes palavras valem mais do que presentes. Eu conheço muitas pessoas que machucam as outras e aí depois vem com um presentinho para tentar ficar bem, né? E na verdade, quando você faz isso, você está tentando colocar uma pedra em cima do problema. Então, na maioria das vezes, cara, as palavras é o melhor presente que existe. É você chegar na pessoa e falar, olha, você errou, mas eu tô com você, eu confio em você. Ou eu te peço perdão por isso, te peço perdão por aquilo. Entende? E o poder da palavra, cara, é um negócio que, se você não analisar, pode estar destruindo a sua vida. Tá? Quero te dar um exemplo. Certa vez eu ouvi algo de um pastor, ele disse que estava falando com uma mulher, e a mulher chegou nele e falou o seguinte, pastor, tô desesperada, o meu marido saiu de casa. Aí ele falou, saiu de casa? Mas o que aconteceu? Me explica. Ela, não, foi uma briguinha boba, foi uma briguinha à toa. Nem eu entendi por que ele saiu de casa. Pegou as coisas dele e disse que não vai voltar. Aí o pastor falou pra ela o seguinte, olha minha filha, mas tem algo estranho aí, tem algo que não tá batendo. Se for uma briguinha boba, se for uma briguinha à toa, não faz sentido seu esposo sair de casa por causa disso. Me conta como que foi essa discussão, por que você acha que seu esposo saiu de casa e disse que não vai voltar mais? Aí ela falou, não, foi porque no meio da discussão eu falei pra ele que se ele quisesse ele podia sair de casa, sumir e nunca mais voltar. Mas eu falei isso na hora que eu tava estressada, nervosa. E agora ele levou no pé da letra. Cara, palavras lançadas são como você jogar uma pedrinha na vidraça. Pode até não quebrar, mas trincou. E não volta mais. Então, as palavras elas têm o poder de potencializar, entende? Ela tem o poder de potencializar tudo isso que já está lá no fundo do seu coração.
Então esse homem ele já estava vivendo tanta coisa ruim dentro de casa, e acredito que a mulher também, mas ele aproveitou em um momento em que ela lançou uma palavra para ele, e aquela palavra se tornou verdade para ele. Aí ele olhou e falou assim, então é para mim sair de casa e nunca mais voltar? Então pronto, nunca mais eu vou voltar. Aí eu te pergunto, quantas famílias foram destruídas por causa de palavras? Pensa aí. Quantas pessoas falaram para as outras que elas eram isso, que elas eram aquilo, e nunca mais voltaram a conversar? Quantos pais não conversam com os filhos? Quantos filhos não conversam com os pais por causa de palavras? Entende? Quantos maridos não saíram de casa? Quantas mulheres não saíram de casa por algo que o cônjuge falou? Por algo que alguém lançou sobre a vida deles? Entendeu? Eu tenho conhecidos em Uberlândia que na adolescência ouviram tantas coisas dos pais que eles fizeram questão de reproduzir tudo aquilo que os pais falaram que eles seriam. E os caras tocaram terror, começou a usar droga, começou a mexer com trem errado, simplesmente porque o pai, numa brincadeira, falou, eu acho que pra você se dar bem na vida, você tem que virar traficante. Porque você é uma preguiça que só. Você nessa preguiça sua aí, se você não assaltar um banco, você não vai dar certo não, viu? Porque eu nunca vi um cara que não consegue trabalhar. Olha só. E eles se tornaram. Alguns foram presos, outros morreram. Cara, simplesmente porque palavras foram lançadas e essas palavras foram potencializadas por algo que já estava dentro deles. Então nós temos que analisar isso. Lá em Provérbios 15:1 fala que a resposta branda, ela desvia o furor. Ou seja, toda vez que alguém tá bravo com você e você quer ficar bravo com essa pessoa, cara, experimenta responder de uma forma mansa. Você vai ver o que vai acontecer. Não é fácil, mas é simples. Se torna simples quando você se propõe a fazer isso. Então, a resposta branda, a resposta com calma, ela desvia o furor do outro, da outra pessoa. Por mais que você esteja grilado, estressado, querendo provar que você tá certo, cara, não vai valer a pena na hora, entende? Não faz sentido, vai ser dois tolos discutindo. Então você tem que responder de uma forma branda, de uma forma que a outra pessoa vai falar, cara, eu não tava esperando isso não, tava esperando no mínimo que essa pessoa começasse a me xingar, porque aí ficaria tudo certo, né? Então, por que ela respondeu desse jeito? Existe um código nas palavras. Existe um segredo por trás das palavras. Por isso que Jesus, ele, antes de responder, ele pensava muito bem o que ele ia falar. Muito bem. Jesus sabia totalmente o peso que trazia a palavra. No entanto, que você só está me ouvindo aqui até agora é porque eu estou falando algo para você que faz sentido aí, que está fazendo sentido. De alguma forma está fazendo sentido para você. E o que está fazendo sentido no que eu estou falando, você está armazenando tudo no seu coração. E olha que eu estou falando coisas positivas. Agora imagina quando alguém está falando somente coisas negativas para você. E você descobriu que 90% das suas angústias vem daquilo que você mesmo está falando a seu respeito. Eu falo que você não é capaz, você ouve, chega em casa, olha no espelho e fala, eu não sou capaz. E aí você se torna um incapaz. Entende? Eu falo que você é preguiçoso, você vira e fala, realmente, eu tenho uma preguiça que só. E aí você é o maior preguiçoso da face da terra. Então, nós temos que começar a mudar isso dentro da nossa própria casa. Não é na rua, é dentro de casa. Os maiores testes que você pode fazer é com seu cônjuge, com seus filhos. Cara, realmente não é fácil, não é fácil, mas é simples. Quando isso está escancarado para você, quando você está treinando isso todos os dias. Direto eu me pego falando coisas para minha filha que eu paro para pensar depois, eu falo, caraca, por que eu falei isso? São coisas tão bobas, coisas tão simples, que traz um trauma tão grande emocional, principalmente para criança, que eles guardam tudo, que eles vão crescendo e depois vão passando isso para frente. Porque as palavras, elas reverberam pela eternidade. Então, tudo que você fala pro seu filho ele toma aquilo como verdade, e quando ele tem o filho dele, ele faz a mesma coisa, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí, com isso, gerações são destruídas, com isso, famílias são destruídas,
Com isso, relacionamentos acabam. Entende? Então, qual que é a dica? A grande dica que eu dou pra você. Você quer muito algo, só que você sabe que aquilo que você está vivendo ainda pode estar longe daquilo que realmente você quer. Mas comece a declarar de uma forma de como que você já tivesse conseguido. Comece a declarar coisas para o seu futuro, trazer para a existência já agora. Se você sabe que tudo aquilo que você declara negativo a seu respeito, você acaba vivendo aquilo, e se você começasse a mudar esse disco e começar a declarar coisas positivas? Entende? Se você, por exemplo, quer trocar um carro até o final do ano, faz uma oração hoje, falando: Deus, obrigado por eu já ter trocado meu carro. Sua mente, eu não vou mentir, sua mente vai ficar bugada. Você vai falar assim: cara, como assim, mas eu não tenho carro? Traz para a existência. Traz para a existência. A Bíblia fala que tudo aquilo que for ligado na terra vai ser ligado no céu. E tudo aquilo que está ligado no céu vai ser ligado na terra. Então declara. Liga isso através das suas palavras. Fala: Deus, obrigado, porque esse ano de 2020 foi o melhor ano da minha vida. Ah, mas como foi, Mateus? Está no passado, mas eu estou vivendo ainda. Declara, como se você já estivesse na virada do ano, para 2021. Já começa a agradecer aquilo que você tem agora e por aquilo que ainda você vai ter. E as coisas vão acontecendo de uma forma tão sobrenatural na sua vida que isso começa a se tornar um hábito. Por exemplo, todos os meus clientes que perguntam para mim o seguinte: Mateus, será que vai dar certo? Eu viro e falo: já deu certo. Aí ele: sério? Sim, eu creio, já deu tudo certo. E isso na hora vem uma paz tão grande no coração deles que eles falam: nossa, realmente estou sentindo que deu certo. E realmente é isso. Agora, se me perguntar a mesma coisa: Mateus, será que vai dar certo? Eu falo: ai, não sei, assim, tá difícil a situação, né? Mas vamos ver o que que dá. Você acha que... como que a pessoa vai se sentir? Vai se sentir sem vontade nenhuma de conseguir. Entende? Então eu entendi que eu estou aqui nessa terra, eu estou aqui realmente para fazer diferença em algo. Deus me criou por um propósito. E se meu propósito, que eu sei que está em falar com pessoas, treinar pessoas, ajudar a conquistar o patrimônio, por exemplo, eu vou fazer isso da melhor forma. Mesmo que a pessoa tenha 1% só de esperança. Eu não preciso que ela tenha 100% de esperança para que dê certo, porque eu creio por ela. E isso é um negócio que você vai treinando com o tempo. Pare de ficar usando as suas palavras para atrasar o seu futuro. Pare de usar as suas palavras para poder justificar aquilo que você não tem hoje, que a gente faz isso demais. Eu não tenho isso é porque eu não tive a oportunidade que o meu irmão teve, que a minha irmã, que a minha mãe teve. Para com isso. Se você está vivo, se você está respirando, se você conseguiu acordar mais um dia, é porque você tem a oportunidade de fazer diferente agora, no hoje. E se nessa live aqui você acabou de descobrir que o seu futuro é formatado pelas decisões que você toma, pelas pessoas que você anda andando aí, tá? Pelas pessoas que estão ao seu redor, pela fé que você anda praticando e pelas palavras que saem da sua boca, o que você tem que começar a fazer hoje? Começa a praticar. Começa a tomar decisões mais assertivas, observe o tipo de pessoas que estão ao seu redor, observe a fé que você está vivendo e observe aquilo que está saindo da sua boca, tá? Então, durante esses 4 dias, até na terça-feira, eu quero falar sobre esses 4 pilares. Hoje falei então sobre as palavras que saem da sua boca, que segundo a própria Bíblia, o poder da morte e da vida está na língua, está naquilo que sai da sua boca. Então, pelo amor de Deus, observa aquilo que você anda falando. Antes de falar algo para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, pensa 300 vezes. Mesmo na hora da raiva, você não vai arrepender, tá? Mateus, mas eu tentei, não consegui, soltei um negócio e eu vi depois que não foi legal. Vai lá e pede perdão. Pede perdão, principalmente para os filhos, pro seu cônjuge, fala: olha, te falei isso mais cedo, não foi legal, me perdoa. Eu sei que não tem como voltar atrás, até porque uma pedrinha jogada numa vidraça pode até não quebrar, mas já trincou. Mas eu quero observar aquilo que sai da minha boca a partir de hoje. E vocês vão fazendo isso. Começa a observar. Você vai ver que você vai acordar muito melhor,
Você vai ver que sua energia vai estar muito melhor. E detalhe, você vai perceber que ficar perto de pessoas negativas vai ser a pior coisa do mundo para você. Alguém vai vir com uma notícia ruim, logo na hora que você abrir a boca para comentar com ela, você vai transformar essa notícia ruim em fatos positivos. E a pessoa vai ficar sem entender, como assim? Eu vim com uma desgraça aqui pra você, você já vem com uma bênção? O que é isso? É pensar positivo. É fazer tudo aquilo que a palavra fala pra você fazer. Ter esperança, ter fé. Sua esperança tá em quem? Tá nas pessoas? Tá em coisas? Sua esperança tem que estar em Cristo. Se ele falou que você é mais do que vencedor, se ele falou que ele te criou para você ser próspero em todas as coisas, se ele falou para você que ele te criou e todas as sortes de bênçãos já foi liberada sobre a sua vida, para que você vai querer temar e pagar que é diferente disso, fazendo ao contrário? Moço, vive isso todos os dias. Ele falou que você é filho amado, ele falou que você é filha amada, que você é uma princesa aos olhos dele, aí você quer viver sem ele. Cara, não faz sentido. Não faz sentido a gente querer viver sem ele, entende? E principalmente, não faz sentido as pessoas que estão ao nosso redor ser as cobaias de todas as palavras negativas que saem da nossa boca. Não pode acontecer isso. Então, se existe um dos pilares que formata o seu futuro, é esse, que são as palavras que saem da sua boca, tá? Então é sobre esse assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Você que acompanhou aí essa live, queria saber se você tem alguma pergunta, queria saber o que você pensa sobre isso, se você quer comentar algo, o que você acha? Faz uma pergunta aí, se você entendeu. Para quem entrou agora há pouco, é o seguinte, desde segunda-feira a gente vem com lives aí aleatórias, cada dia um assunto, então hoje eu quis trazer sobre os 4 pilares que formatam o nosso futuro. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso futuro é um acaso, a gente não sabe o que nós podemos fazer e a gente acaba que vive um dia após o outro esperando que o futuro fique melhor. E na verdade tem coisas que a gente pode fazer hoje que vai formatar o nosso amanhã. Que são as decisões que a gente toma, as palavras que saem da nossa boca, a fé que a gente pratica e as pessoas que estão andando conosco, tá? Então hoje a gente falou sobre as palavras que saem da nossa boca. Não se preocupe que esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, você pode assistir, tá, Justiça? Você pode ver ele completo aí. Tá, essa live vai ser mais curta do que ontem, porque ontem eu empolguei e o Instagram colocou até um cronômetro aqui na minha frente, falando para me vazar fora. Então por isso que hoje foi mais curta, tá? Então hoje nós falamos sobre as palavras que saem da nossa boca. Se você não acompanhou a live inteira, sugiro que na hora que eu sair aqui, você vai e veja ela novamente, que tem alguns insights aqui bem bacana, algumas mensagens bem interessantes aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre palavras? Sobre o que fazer em determinada situação? Alguém tem? Se alguém tiver, faça a pergunta aí, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que às vezes a dúvida que você tem é a dúvida de muitas pessoas que estão assistindo aqui, né? E outra coisa que eu aprendi, tá, gente? Eu não durmo mais com dúvida. Eu posso parecer até bobo, mas se eu tenho uma dúvida, eu pergunto. E eu aproveito a chance, porque a chance é agora. O que você acha? Vou falar os tópicos que nós falamos aqui. Eu falei sobre angústias e negatividade, que 90% das nossas angústias vem daquilo que a gente mesmo fala de nós e não daquilo que você fala de mim. Você fala algo negativo de mim, fica aqui dentro, beleza. Só que quando eu solto com a minha boca, quando eu falo, nossa, eu sou preguiçoso, aí sim eu sou o maior preguiçoso da face da terra. Então observa isso, observa que aquilo que você fala sobre você mesmo é aquilo que você é hoje, tá? Nós falamos que as emoções, elas são passageiras, mas as palavras elas ficam. Dei o exemplo de uma pedra que você joga na vidraça, que por mais que a vidraça não quebre, trincou, né? Então isso são as palavras, que quando você recebe alguma palavra que machuca, trinca por dentro, não consegue voltar atrás, então trinca, então por isso tem que tomar cuidado, certo? Falei que a morte e a vida estão no poder da língua, né? E é debaixo de pressão que você mostra quem realmente você é, tá bom? Sinto uma necessidade de ser sincero e preciso dar minha opinião quando sou contrariado, mas nem sempre sou metódica e acabo magoando. Isso é algo que a gente tem que treinar, sabe, Titis? A gente tem que treinar isso, porque
existe uma diferença muito grande em ser sincera e tentar dar uma opinião a respeito daquilo. Por exemplo, vou explicar melhor. Quando alguém me pergunta algo, se eu não tenho domínio naquele assunto, eu não dou minha opinião. Não dou minha opinião. De jeito nenhum. Eu viro para a pessoa e falo, olha, eu não sei sobre esse assunto, mas eu sugiro que você busque alguém que possa te ajudar nessa área. Agora, quando ela me pergunta, Matheus, me dá a sua sugestão em relação a isso, o que você faria? Aí eu falo na hora. Mas a cada dia que passa, eu venho conseguindo evitar de falar na mesma hora aquilo que realmente eu quero para a pessoa, principalmente quando ela me machuca. Por quê? Porque eu sei que naquele momento não vai dar em nada, não vai resolver em nada. Por mais que eu fique magoado um tempo, eu espero um certo tempo, chego na pessoa quando ela estiver bem e aí eu falo aquilo que eu deveria ter falado. Entende? Então, não tem problema nenhum a gente ser sincero, mas até pra gente ser sincero tem a hora certa. Tem o jeito certo, tem a forma certa de falar, a ocasião correta de estar falando. Tem pessoas que é muito sincero na hora errada, na frente dos outros, sabe? Eu conheço muita gente que não pode ver alguém dando um errinho na frente dos outros. Não, não foi isso que aconteceu. Não, por que você tá mentindo? Não foi assim, não. E aí você magoa a pessoa e além de magoar, você humilha a pessoa sem querer. Você coloca a pessoa como mentirosa na frente de todo mundo. Então a melhor forma você quer ser sincera, isso não é defeito, tá? Mas seja sincera na hora certa. Espere o momento certo de falar. Se aquilo que a pessoa te falou te magoou muito, principalmente na frente das pessoas, espera a situação dar uma baixada, chama ela, vem cá rapidinho, olha, não gostei daquilo que você falou, e é isso, isso, isso e isso. Faça isso que a pessoa vai começar até te admirar mais. Ela, nossa, se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu teria descascado ela, ela não fez isso. Então são coisas que você tem que fazer, né, com tempo, com treinamento. Né? Então, não é sempre que eu consigo fazer isso, igual eu te falando, eu não sou hipócrita. Tem vezes que o sangue ferve e a gente fala mais do que devia, mas todas as vezes você tem que observar isso. O problema é você fazer isso errado toda vez, toda vez. Cara, eu acho horrível. A Melissa falou aqui, deselegante, né? Demais. Eu acho muito feio quando as pessoas tentam provar, por exemplo, pro seu cônjuge que ele tá errado na frente dos outros. Sabe? Tipo assim, ou um amigo. Seu amigo fala um negócio assim numa mesa e aí de repente, não foi isso que aconteceu, não. Por que você tá mentindo? É assim, não. Foi assim, assim, assado. Além da pessoa ficar magoada com você, você humilhou ela. E o prestígio que ela tinha por você vai acabando. E às vezes você fala, nossa, mas eu falei a verdade, por que todo mundo tá me odiando? Então, ser sincero demais, às vezes, tem a ocasião correta aí, né? Um dia por vez, isso mesmo, Titi, é um dia por vez, não adianta. A melhor forma de começar é agora. Na hora que alguém te lançar um negócio, você respira, você fala, olha, tá. E depois você vai e conversa com essa pessoa. Silvânia mandou aqui, quando não sabe do assunto, fala que não sabe ou fica calado. Eu faço isso, Silvânia. Eu te confesso que muitas vezes eu tentei dar uma opinião de um assunto que eu não sabia e acabou que a pessoa ficou mais lascada do que estava, entende? Porque a cabeça da pessoa fica assim, não, mas será que eu faço, não faço? Se eu domino o assunto, eu falo, com propriedade. Mas eu não dou opinião. E eu vou dar uma dica pra vocês, não fique pedindo opinião das pessoas. Qual que é a sua opinião? Porque opinião só dá aquela pessoa que não tem resultado com nada e não domina o assunto. Opinião todo mundo pode dar, concorda comigo? Opinião qualquer um pode dar. Você está passando um problema no seu casamento, você pergunta para sua amiga que é solteira, ela vai dar uma opinião. Entendeu? Ou vice-versa também. Agora, é diferente quando você pede uma sugestão de uma pessoa que você sabe que ela domina o assunto. Entendeu? Eu conheço muita gente que passa dificuldade no casamento, vai perguntar pra pessoa que é mulherenga, por exemplo. O que a pessoa vai falar? Meu amigo, casca fora disso, tá doido? Entendeu? Então a gente tem que ser maduro nessa hora. Vai pedir conselho para quem você sabe que vai conseguir te ajudar naquela área. Entende? Tenho dificuldade em evitar, não perceber e me calar quando é injusto. Mas isso é na prática, Titi. Isso aí todos nós, né? Todos nós.
A gente tem que tomar uma iniciativa, a gente tem que tomar uma atitude. Nós temos que nos propor a observar isso com mais frequência. Na hora que o pega pra capar acontecer, na hora que a tensão estiver lá em cima, é nessa hora que o Espírito Santo ele vai te incomodar. Às vezes a gente pensa que a gente não observa, mas é porque a gente não quer deixar a gente observar isso. Começa a declarar o seguinte, começa a falar o seguinte: Deus, na hora que eu estiver diante dessa situação, me dê sabedoria na forma de falar, na forma de agir. Que o Espírito Santo, só para você entender, ele é como se fosse uma notificação antes de você ler a mensagem. Sabe quando você tá aqui de boa, aí seu celular vibra ou toca a musiquinha? Zzz. Aí primeiro você olha na tela, o que a pessoa escreveu. Aí você tem o tempo de até deslizar o celular e digitar, de pensar o que você vai fazer. O Espírito Santo, para mim, ele faz isso. Aconteceu uma situação, ele vai... Zzz, opa, chegou um alerta. Tá, o que eu posso fazer? Não, beleza, eu vou fazer isso. Então, não adianta a gente pensar que, nossa, na hora que eu vi eu já tinha falado. Não, isso não existe. Até na hora da raiva, do ápice, tem um momento exato que você consegue parar, analisar e fazer o que é correto. Tarcísio mandou aqui: estamos diante da geração mais opiniática da história. Com certeza. Com certeza, foi o que eu falei. Todo mundo hoje pode dar opinião, né? Se eu perguntar pra Rebeca o que ela acha dessa live, ela vai falar alguma coisa. Tá legal não, papai? Você tá falando muito, entendeu? Aí eu fico, nossa, tô falando demais mesmo. Aí eu fico triste, chateado. É isso que acontece. A mãe mandou de pessoas que têm bons resultados. Isso. É bom. Os resultados que eu falo se você tá precisando, está com dificuldade em determinada área de finanças, converse com uma pessoa que já deu frutos nessa área. Ou uma pessoa que está tentando dar frutos nessa área, uma pessoa que você está vendo que ela está tentando buscar o resultado. Entendeu? Não faz sentido você perguntar para alguém aleatório, nada a ver. A pessoa vai falar para você: não, moço, vive hoje, torra tudo isso daí, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Concorda? A Kátia mandou aqui: eu tenho o costume de falar palavras que não era para ser ditas na hora da raiva e tenho dificuldade a pedir desculpas. Como posso reverter isso? Mateus? Então vamos lá. Essa dificuldade que você tem aí, Kátia, de falar palavras que não eram para ser ditas na hora da raiva, é uma dificuldade universal. Não é só você. Eu tenho, todo mundo aqui na live tem. Foi o que eu expliquei. Você tem uma decisão a tomar diante dessa situação. Se você vai realmente falar aquilo que seu coração está mandando falar, ou se você pode dar uma segurada, pensar e falar outra hora. Entende? Porque é nessa hora de raiva, nessa hora de pico de tensão, que saem as piores coisas da sua boca. E às vezes coisas que você nem queria estar comentando. Foi o que eu falei. Deu o exemplo da mulher, né? A mulher não queria que o esposo saísse de casa, mas ela estava com raiva, ela falou: sai daqui. E o cara saiu e não voltou nunca mais. E agora? Aí a emoção passou, porque a raiva passa, concorda que a raiva passa? Só que e as decisões que você tomou na hora da raiva? Elas ficam. E aí você falou que tem dificuldade de pedir desculpa. Cara, eu te sugiro a praticar pedir perdão. Não tenha medo de reconhecer o erro. Às vezes as pessoas pensam: mas eu vou pedir desculpa pra pessoa e ela vai ficar lá no altar dela se achando. Moço, deixa ela se achar. Seu negócio é você estar bem com você mesmo. Você e Deus. Você sabe que você fez a sua parte. Agora o complicado você erra, fala coisas ruins, você não volta atrás para reconhecer o seu erro e nem pede desculpa e nem pede perdão. E aí sabe o que às vezes você vira e fala? Fulano, vamos pôr uma pedra em cima disso? Vamos continuar, né? Não tem necessidade. Vamos continuar? Vamos. Mas trincou. A pedrinha que você jogou trincou a pessoa. E aí na próxima, esse trincado vai aumentando. Aí na próxima, o trincado vai aumentando, até chegar uma hora que a vidraça quebra. E aí na hora que quebra, não adianta voltar atrás, pedir perdão, desculpa, porque muitas vezes não vai dar certo, né? E são nas pequenas coisas, tá? É nessas pequenas pedrinhas que a gente vai jogando na vidraça do outro que vai formando aqueles traumas enormes, aquelas mágoas gigantes. Se fosse uma pedra enorme, talvez você olharia a pedra na sua frente, mas como é pedrinha pequena, você vai jogando, pum, magoei.
joga outra, magoei de novo. Aí na hora que você vê, aí fez aquele estrago enorme. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta aí? O Ender tá aí? Eu acho que ele saiu, viu, Tarcísio? Tá lá em Uberlândia, o Ender. Foi lá visitar a vozinha. Mais alguma pergunta, gente? Nós falamos aqui então de um dos pilares que formata o futuro, o seu futuro, que são as palavras que saem da sua boca, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Ultimamente não, hoje, nesse sabadão nosso aqui, dia 13 de junho, se você tiver coragem de responder, da sua boca, saíram mais palavras positivas ou mais negativas? Quem tiver coragem de responder, manda aqui, coloca aqui. Só pra gente fazer uma análise, só pra gente poder analisar isso. Hoje, no sábado, desde que você levantou, abriu seus olhos, as pessoas que você se comunicou, saíram mais palavras positivas da sua boca ou mais negativas? Titissa falou hoje positivas, que bacana. Que bacana. Se fosse para fazer uma salada aí com as suas palavras, que gosto que ia ter essa salada, hein? Será que ia estar amargo? Será que ia estar gostosa? Eu gosto de dar esses exemplos assim porque a gente tem que observar isso. Todos os dias, a gente tem que fazer essa medição. Porque como é que você vai saber que você está melhorando? Melissa falou mais ou menos, é isso. O negócio é a gente identificar. A gente não pode ter medo de reconhecer que a gente errou. Tem dias que eu chego à noite que eu falo, cara, parece que eu bati o recorde hoje de reclamação. Você tá louco? Que coisa ruim. Então você tem que colocar isso numa balança. Hoje eu falei mais coisas positivas ou negativas? E para as pessoas que eu falei coisas negativas, eu consigo voltar e pedir perdão, pedir desculpa? Consigo? É isso que você tem que fazer. Titissa falou que tenta isso sempre, muito bom. A Kátia falou mais ou menos. Mas sabe o que é o bom, pessoal, que vocês estão respondendo aqui? Porque vocês estão fazendo uma autoanálise do que aconteceu no dia de hoje, né? Você conseguiu fazer uma análise e isso é bom porque na hora que você sair dessa live, eu tenho certeza que na hora que você abrir a boca, você vai pensar duas vezes. Ou em magoar alguém, ou falar alguma coisa negativa, né? Até chegar uma hora que vai virar um hábito na sua vida, qualquer notícia ruim que chegar, você olhar o lado positivo dela. As pessoas ficam bravas com isso, mas é o que você tem que fazer, entendeu? Mas isso ajuda até as pessoas que são negativas. Tentar mostrar o lado positivo. Tentar mostrar que tem uma solução, que tem uma saída, né? Consigo, às vezes demora, mas reconheço meus erros e peço perdão. Melhor coisa que você faz, Titis. Melhor coisa que você faz. Cara, tem pessoas que não conseguem pedir perdão. Isso é horrível, isso é terrível. Isso é terrível. Porque a dificuldade de liberar perdão, cara, é algo que o próprio Jesus fala na Bíblia. Alguém perguntou pra ele o seguinte, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele falou assim, 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Caraca, isso tudo sim. Ou seja, não precisa contar quantas vezes você perdoou alguém. Só perdoa. Vai perdoando, vai perdoando. Seu galardão com Deus vai aumentando. Entendeu? Eu conheço pessoas que, mas fulano não, só eu que peço perdão na relação. Cara, continua pedindo aí. É o que eu falei ontem na live. Se você no seu relacionamento, ou se você vê que você tem mais maturidade do que o outro, é obrigação sua fazer a coisa certa. Não faz sentido eu ser mais maduro do que uma pessoa e eu querer me comparar aos erros dela. Eu tenho que fazer o que é correto, eu tenho que fazer o que é certo. E a partir disso, a outra pessoa também ela vai começar a observar e vai tentar imitar isso, pelo menos. E levar à prática, né? Pessoal, então é isso. Hoje nós falamos então sobre o código das palavras, sobre as palavras que saem da sua boca. Então, até terça-feira eu vou falar sobre esses pilares que formatam o nosso futuro, os pilares que formatam o nosso amanhã. Então, se você entendeu que as palavras é um dos pilares que formata o seu destino, que vai dizer o que você vai ser lá no seu futuro, e seu futuro, quando eu falo isso, é o amanhã também, então você descobriu que hoje, que aquilo que está saindo da sua boca está formatando o que você vai ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, tá? Então, controla o que você está falando, que vai dar tudo certo. Então, faltam 3 pilares. Os 3 pilares que faltam é as pessoas que você está andando, a fé que você está praticando e as decisões que você está tomando.
E na live de amanhã eu vou falar sobre as companhias, sobre as pessoas que você está andando, que formatam o seu futuro também. E aí juntos nós vamos fazer uma análise se as pessoas que estão perto de você estão aumentando ou diminuindo a sua média. Já vai anotando aí quem são os seus melhores amigos, quem são as pessoas que estão mais próximas de você. E já vou soltar até aqui, você é a média das 5 pessoas que mais está perto de você. Então, se as pessoas que estão perto de você murmuram o tempo todo, reclamam da vida, você é um reclamão também, tá? Fechou? Foi legal aí? Amanhã tem mais. A gente se encontra e tá sendo um prazer fazer essas lives diárias aqui. Espero que vocês também tenham curtido. E vamos praticar, tá, pessoal? Não fica só ouvindo, não. Vamos só praticar. Vamos praticar, que é a melhor coisa que a gente faz. Tarcísio, Matheus, peraí o que, Tarcísio? Robertinho? Cara, o Robertinho, a live que ele segue é Ítalo Marcílio, entendeu? É um pessoal aí que tá evoluído, tá quase na lua, né? O Pablo Marçal, é só a live quando você faz. Eu tô começando, Tarcísio. Entendeu? Mas amanhã a gente vai chamar o Robertinho aqui, né? Fechou, gente? Tamo junto então. Amanhã a gente tá aí. Eu quero fazer questão de encerrar essa live aqui hoje, antes do Instagram colocar o cronômetro pra mim, porque que lá foi uma ofensa ontem. Instagram colocando, você tem 2 minutos pra acabar essa live aí, que já deu. Eu falei, gente, que é isso aí? Tamo junto, gente. Ó, Melissa, ó, fala do Ítalo não. Melissa, obrigado aí por você estar nessa live aí. Mas eu tô tentando fazer umas lives em horários diferentes aí desse pessoal, porque senão não tem jeito, né? Então tá, gente, até amanhã. Depois comenta aí o que vocês acharam e amanhã nós vamos falar sobre essas amizades aí que vocês estão tendo. Fechou? Tamo junto e até mais.